Boa noite. Espero que tudo esteja ocorrendo bem com vocês, no seu modo de sentir, de pensar e de agir. Esta apresentação está dividida em duas partes. Primeira parte, introdução mostrando as bases filosóficas científicas que dão sustentáculo na procura do regime político proposto. B, a próxima palestra, que será em outra oportunidade, com referência a grandes organizações operacionais da conjuntura e estrutura das câmaras de poderes do regime político societocrático republicano. Então, daremos início. Como nós vivemos em comunidade, ou melhor, em sociedade, temos que ser mais fraternais para que ela possa existir. E senão vai acontecer o que está acontecendo ou ocorrendo no mercado interno americano, onde 40 milhões de pessoas desempregadas ou de baixíssima renda estão morando dentro de veículos na rua. E 50 milhões de americanos estão débeis mentais na fase de loucura e de idiotia devido ao excesso de egoísmo gerado pela grande disputa de ganho material, incrementado pelo sistema capitalista não policiado e envenenados pelas mentiras antissociais e morais. Não podemos deixar de registrar o elevado nível de desemprego e de miseráveis no Brasil de hoje. O neoliberalismo é a causa deste destrago. Caríssimos conhecidos que estão presenciando esta minha exposição, pois lá no interior do Brasil, na floresta atlântica, o caboclo, que é altamente inteligente, cumpre de forma empírica algumas das leis da ciência sociologia positiva e da ciência moral positiva, sendo esta última conhecida dos positivistas como ciências da construção ou psicologia científica, de forma fraternal e honesta, para poder sobreviver como desenvolvimentista lá no longínquo sertão. Ficando muitas vezes mais ricos que muitos dos diplomados universitários, ficando muito mais vezes ricos que muitos com diploma universitário. Pelo lado da política, o caboclo se expressa: ainda não adianta trocar os porcos se o chiqueiro permaneceu mesmo. Não adianta trocar os porcos se o chiqueiro permaneceu mesmo. Quem é o chiqueiro? Chiqueiro é o regime político democrático, já dizia o filósofo Augusto Conte sobre a democracia. O termo democracia deve ser eliminado como vago, impróprio e subversivo. Democracia pode ser usada para expressar a liberdade de expressão como responsabilidade social e moral. Vide o Google, uma live, Davos 2015 Democracy. Quem são os porcos? Infelizmente, no Brasil de hoje, 98% dos políticos e empresários, 85% dos magistrados e 70% do alto comando das Forças Armadas Brasileiras, que não são patriotas nem nacionalistas e muito menos cumpridores do sentimento de soberania nacional para nos tornar uma grande nação para o bem-estar do povo brasileiro. Para isso poder ocorrer, teremos que ter uma nova Constituição, um novo Código Penal e um novo regime político. E aonde foi parar? Um novo político? Não, e um novo regime político, cuja estrutura e conjuntura do Estado, o sistema de eleição sendo profundamente diferenciado do atual democrático. Como esse novo regime político pode ajudar vocês a serem mais felizes e ganhar mais dinheiro. O sucesso dessa nova ideia só vai acontecer se vocês, líderes, tiverem sucesso. Vamos ajudar a modificar o mundo de hoje no que se refere à sociabilidade e à moralidade positiva. Vocês são as principais personagens dessa luta, como somente 3% de uma comunidade criam novas ideias e 10% aceitam pela sua inteligência, altruísmo e caráter em comandar essas mudanças. Vocês têm elevado mérito fazendo parte desses 10% para pôr essas ideias em ação.
Vamos consolidar a noção de família, de pátria, de evolução da humanidade e de forma mais científica. E agora, entrando propriamente no assunto em questão, com a apresentação do novo regime político capitalista policiado, com liberdade de expressão democrática pela mídia, onde as leis da arte do direito estão subordinadas às leis naturais dos deveres, individuais, domésticos, cívicos ou patrióticos, ocidentais, orientais e planetários, com base em objetivos éticos e morais contra o neoliberalismo e a democracia como regime político. Não somos nazistas, nem fascistas, nem comunistas, e nem socialistas de força. Somos pela maximização do trabalho material com o apoio de um suporte econômico-financeiro de um capitalismo policiado, com um banco central dependente do executivo, com espírito keynesiano e pela melhor distribuição de renda. Onde no futuro o capital material terá a sua origem no social, onde no futuro o capital material terá sua origem no social e a aplicação no social, minimizando os milionários e minimizando também os miseráveis, objetivando os pobres dignos e os ricos condescendentes. Mas esta sugestão aqui apresentada é fortalecida pela preocupação já levantada pelos europeus da fragilidade do regime político americano, abre aspas, mesmo antes do Capitol, onde a maioria das pessoas no Capitol, onde aquela invasão do Capitólio ocorreu no dia 6 de janeiro, onde a maioria das pessoas na Alemanha, na França, no Reino Unido, teve preocupações sobre o sistema político americano. Este regime político republicano societocrático é redigido por uma Constituição federativa municipalista e presidencialista, cujo preâmbulo propõe este regime político, propõe preâmbulo. Preâmbulo. Nós, representantes da sociedade brasileira, amparados pela opinião pública cientificamente iluminada, mas com experiência práticas, o proletário e os patronais, que são práticos, compreendidos e apoiados pelos militares e pelo clero, acadêmicos e políticos de todas as profissões, portadores da ordem disciplinar hierárquica que não impede a criatividade nem o desenvolvimento, e de progresso não anárquico, bem como de ordem não retrógrada, socialmente evolutiva para a previdência social, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instalar um Estado republicano societocrático destinado a assegurar o exercício dos deveres sociais e morais, planetários, ocidentais, orientais, por meio de um projeto civil, doméstico e individual, não excessivamente nacionalista, mas sim patriótico, com liberdade de responsabilidade social, segurança pública, bem-estar social e moral, com desenvolvimento da subordinação do egoísmo ao altruísmo, dos direitos aos deveres, da análise à síntese e do progresso à ordem, nas atividades industriais. E no Congresso, o grupo representado pela ordem, que são os patrões, os patronais, tem assento em lugar diferente do grupo representado pelo progresso, que são os proletários, porém estão no mesmo plano. Igualdade apenas de oportunidade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundamentada na base da harmonia social positiva e da moral científica da causa pública, comprometidos com a hierarquia nacional e internacional, com a resolução pacífica de controvérsias, ou seja, conciliar a ordem e o progresso, garantindo a paz e a liberdade da mídia, com a responsabilidade social, satisfazendo assim as justas aspirações do Partido dos Conservadores, o empregador, o patronal, e os pleitos meritórios do Partido Progressista, proletário, sendo conciliadores nos fatos, mas inflexíveis nos princípios. Decretamos e promulgamos sobre a proteção do passado evolutivo da humanidade, da história da nossa pátria e do amor que prevalece no seio de todos e entre as famílias brasileiras, a seguinte Constituição Política Capitalista Societocrática Federativa
nenhuma república, de nenhum cunho republicano neoliberal, laborista do Brasil, homenageado, vou repetir, todos entre as famílias brasileiras, a seguinte Constituição Política Capitalista Societocrática Federativa, nenhuma república neoliberal, laborista do Brasil, homenageando os feitos humanísticos da teologia, com seu Deus Javé, com a deusa humanidade como conselheira científica dos seres convergentes do passado, do futuro e do presente, que concorreram, concorrem e concorrerão para a melhoria do bem-estar social e moral do ser humano aqui no reino da Mãe Terra. A ordem representa os patronais, o progresso representa os proletários. Para existir ordem, é necessário existir progresso. Para existir progresso, é necessário existir ordem. O desenvolvimento moral da ordem melhora o bem-estar social do progresso. Nas atividades industriais, o progresso fica subordinado à ordem, catalisado pelos comportamentos de viver para outrem e viver às claras, isso é, não mentir. Primeira imagem. Aliás, catalisado pelos comportamentos de viver para outrem e viver às claras, não mentir, segue-se um quadro que demonstra complementos a respeito desse tema em questão. A concepção dessa sugestão para um novo regime político nasceu aproximadamente há 45 anos, quando o orador Paulo Augusto Lacaze, que vos fala, estudando sobre os círculos universitários, estudando fora dos círculos universitários, como você está fazendo um movimento aí, dá uma meada aqui. A concepção dessa sugestão para um novo regime político nasceu aproximadamente há 45 anos, quando o orador Paulo Augusto Lacaze, que vos fala, estudando fora dos círculos universitários, com apoio material de suas economias e sem dúvida dos seus livros de sua biblioteca, foi agraciado de sua obra. Foi agraciado de ser sua obra recebida o nome de Societocracia Republicana por sugestão do professor catedrático Nelson Maciel Pinheiro Filho, da cadeira de Filosofia da Escola de Direito da antiga Universidade do Brasil, atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas o conteúdo é de plena responsabilidade de quem vos fala. Sua sugestão, dada na Livraria Camões, onde se encontravam muitos cérebros culturalmente privilegiados, no Rio de Janeiro, adotando a internet muitas vezes para complementar o conhecimento e também através dos livros da minha biblioteca. Vide a biblioteca. Bom, essa biblioteca possui livros originais de Augusto Comte e de muitos filósofos de alto nível intelectual que geraram as leis filosóficas científicas através das concepções que o filósofo Augusto Comte, em 1798 e até 1854, com as leis filosóficas naturais das ciências matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia positiva e moral teórica positiva, ou ciência da construção, e suas respectivas tecnologias, acompanhadas das 15 leis naturais filosóficas que o filósofo percebeu e não inventou, por análise sistemática e codificou como leis da fatalidade suprema ou de filosofia primeira, que são comuns às 7 ciências indicadas anteriormente. Acompanhadas das 15 leis naturais filosóficas que o filósofo percebeu e não inventou, por análise sistemática e codificou como leis da fatalidade suprema ou leis da filosofia primeira, que são comuns às 7 ciências indicadas anteriores. Então, vamos apresentar um quadro dessas leis divididas em 2 grandes grupos, as objetivas e as subjetivas. A seguir, apresentamos um enunciado de cada uma das 15 leis universais da fatalidade suprema. A doutrina, para ser considerada como ciência, foi adotado o critério de que elas possuam 7 atributos simultâneos, isto é, sejam reais, úteis, certas, precisas, orgânicas, relativas e sociais, que podem ser visualizadas no quadro abaixo.
onde se fala quem é real, quem é útil, quem é certo, quem é preciso, quem é orgânico, quem é relativo, o que é simpático ou altruísta. Por esse motivo, a economia é considerada aqui como uma aplicação tecnológica da ciência sociologia positiva, como a topografia, os números primos e a contabilidade são da ciência matemática, e como a mecânica é da ciência física. Por este motivo, a economia é considerada aqui como uma aplicação tecnológica da ciência sociologia positiva, como a topografia, os números primos e a contabilidade são da ciência matemática, como a mecânica é da ciência física. E segue abaixo uma visão detalhada da doutrina positivista, dando o dogma e o regime, onde temos F1, F2, F3. E podemos ver mais a seguir a visão detalhada da doutrina positivista com referência à ciência moral positiva. Agora estava faltando mostrar a ciência moral positiva na visão detalhada da doutrina positivista. É esse o quadro que se apresenta aí, com a teoria cerebral, com uma porção de informações complementares. Com relação à ciência moral teórica positiva ou ciência da construção, vou pegar uma citação só da parte anatômica e estrutural do encéfalo, aspecto estático biológico dos órgãos biológicos, quadro sistemático a seguir da alma ou psique humana. Com relação à teoria cerebral de Augusto Comte, desejo modernizar com informações mais complementares, mas cujo conteúdo do trabalho do Sr. Augusto Comte permanece até hoje como bem representativo no contexto dos objetivos da análise da alma humana, da psique humana. Parte anatômica e estrutural, aspecto estático e biológico, órgãos biológicos na estrutura atual de conhecimento humano com relação ao cérebro, ao encéfalo. O quadro sistemático da alma ou psique-mente, podemos abordar essa questão dizendo que quem deu origem a isso tudo foi um cérebro alemão chamado Joseph Gall, que viveu até em Paris, uma determinada época, e foi perseguido por Napoleão Bonaparte, mas escreveu 7 volumes, da qual Augusto Comte estudou e fez uma síntese, depois de 13 tentativas sistemáticas, apresentar que a alma humana, ou a psique ou mente, é formada de 18 funções cerebrais, 18, sendo 10 da inteligência, 5 da inteligência, 10 do sentimento e 3 do caráter. Por outro lado, as leis dos deveres e as leis do direito, a educação dos sentimentos e a política e finalmente a medicina fazem parte da arte do bem ou do bom e nunca serão ciências. Com relação ao sentimento, há 5 laços afetivos, sendo que vou citar os 3 principais e depois pode ser visto a divisão aí na projeção do que está ocorrendo. É o apego, a veneração e a bondade. São os tipos de relacionamento onde o amor prevalece. Bom, estávamos falando dos sentimentos. Os sentimentos estão dentro do culto positivista. O culto registra os sentimentos pelas artes. Artes do belo, belas artes. Artes do bem e do bom. Por esta razão, com relação ao culto, nós temos o sentimento que tem como fonte o culto propriamente dito. O bom, que é a arte que liga o culto ao regime. E o belo, que é a arte que liga o culto ao dogma. E aí podemos sintetizar abaixo a frase mais correta do dogma positivista: é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso pelo objetivo, por fim. O amor por princípio é o culto, a ordem por base é o dogma e o progresso por objetivo é o regime. Para que haja culto, tem que haver veneração. Uma das formas de venerar é relembrar os grandes feitos realizados pelos imortais que fizeram o bem-estar social e moral da evolução das nossas famílias, da nossa pátria e da nossa humanidade. Para a descrição da vida e obra de cada vulto, mensal, semanal e diário, dos 13 meses de 28 dias de cada mês, Dia dos Mortos e Dia das Mulheres Santas, foi criado um calendário positivista. Síntese esquemática da doutrina positivista. Vamos ver na sequência o slide
seguinte: a doutrina positivista, como pode ser vista, a ciência, as tecnologias respectivas, o culto, o regime e as leis universais, mostrando a interligação entre todos os sistemas desse tripé do capital moral, intelectual e de sentimento do caráter na operação das leis deste sistema proposto. Já vimos o dogma, o culto, agora vamos entrar no regime positivista. Regime societocrático republicano, não bloqueando a criatividade nem o desenvolvimento. Desperta o sentimento de veneração, cria o trabalhismo para conviver inicialmente subordinado ao capitalismo policiado, preserva o patrimônio individual, preserva as classes patronais e proletárias, demonstra e convence que o capital tem a sua origem no social, bem como no destino, demonstra e convence que somente o mérito, seja a capacidade, a competência e a situação, seja no futuro o único fator de promoção entre as classes patronais e proletárias. Incorpora na sociedade, sem conflito de classe, o trabalhador que ainda hoje está acampado ou ancorado. Para ter uma noção geral dos órgãos que contém esse novo regime político, vamos apresentar as câmaras dos poderes do regime político da República Societocrática Federativa Presidencialista, Municipalista, Capitalista, Policiada, Trabalhista Brasileira, por caso. Câmara do Orçamento e Gerenciamento, Executivo, COG. Câmara do Congresso Nacional, CNG. Câmara do Conselho Nacional de Justiça, CCNJ. Magistratura, Judiciário, Ministério Público, Escola Superior de Estadista e Escola Superior de Guerra. Agora vamos apreciar a figura da Câmara Federal de Orçamento e Gerenciamento, onde está presente o staff e o executivo dessa organização proposta. Apresentamos a perspectiva cônica da Câmara de Orçamento e Gerenciamento, que vai ficar no lugar físico do Senado brasileiro. É o local físico dessa proposta. Aquilo que acabamos de apresentar anteriormente, a Câmara Federal de Orçamento e Gerenciamento, de forma de perspectiva, está aí apresentado agora os grandes grupos da organização presente nesse salão onde está a Câmara de Orçamento e Gerenciamento. Apresentamos o suporte governamental, detalhando os ministérios que vão ocorrer representando dentro desse salão do Câmara de Orçamento e Gerenciamento. Representante da indústria e mineração, do Ministério da Comunicação, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Trabalho, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Instrução e Cultura, Transporte, Saúde, Benefícios Sociais, Diversão e Turismo, Comércio e Serviços. Continuando a demonstração dos detalhes, representantes eleitos pelo setor da sociedade estão aí uma visão geral do comportamento dos presentes nessa Câmara de Orçamento e Gerenciamento. Agora apresentamos a Câmara do Congresso Nacional, de forma a termos uma noção do conjunto de grupos que participam eleitas de forma societocrática, a menos dos políticos que trazem as necessidades das suas atividades para as necessidades do governo federal tomar conhecimento e pôr em ação algumas partes das suas propostas. Venho me dedicando por conta própria, sem o apoio de qualquer órgão ou instituição privada ou estatal, com esforço nesses últimos anos para colaborar com grandes desenvolvimentos nacionais e internacionais, com o objetivo de fazer o bem-estar social e moral dos seres no reino da Mãe Terra, através da análise de sugestões científicas. Em 2010, pela procura das atividades do regime político, após estudar 26 constituições de vários países, me dediquei ao estudo e procura das novas ideias e sugestões de natureza científica. E encontrei que José Bonifácio de Andrade Silva, patrono da independência do Brasil, que somente se realizou efetivamente em 1834 e não em 1822. Afirmava por convicção empírica que a ação política era filha da razão e da moral. Esses estudos me beneficiaram a alcançar os conhecimentos sobre. Nem tudo pode ser totalmente aplicado agora, mas o alvo será aqui indicado para ser perseguido. A vantagem que este regime político traria
além de outras ações de ordem econômica e financeira, seria elevar as responsabilidades das religiões em educar os sentimentos humanos, maximizando a subordinação do sentimento egoísta ao sentimento altruísta, para usar a diplomacia, evitando guerras. E teríamos que ter também a ideia de separar o Estado da Igreja. Esta subordinação dos sentimentos egoístas sobre sentimentos altruístas e instruindo cientificamente as populações pelas leis naturais das 7 ciências e das 15 leis da fatalidade suprema e suas respectivas tecnologias com vista ao regime capitalista policiado societocrático republicano, provocando a redução dos conflitos mundiais em que muitos soldados são mortos ou ficam aleijados, a fim de manter a estrutura operacional das ditas leis de mercado em liberdade, e muitas vezes para manter o imperialismo ocidental inadequado pela avidez do capitalismo não policiado, ainda não vigente, ligado ao mercado financeiro, que necessita de revisão do órgão moral, liderado na Wall Street, segundo os planos do presidente Barack Obama, Wall Street Finance Moralization System Reform. Depois desta parte filosófica, com uma visão prática genérica de grande valor científico, voltamos ao tema do regime societocrático político republicano propriamente dito, abordando sua organização conjuntural e estrutural, visando a redução substancial da operacionalidade da corrupção e suas penalidades, Código Penal. Sobre a Constituição Societocrática Republicana Federativa do Brasil, que já foi escrita até a lauda 200 e que pode ser concluída até 2022, se houver apoio financeiro para o desenvolvimento da remuneração de uma equipe de estudantes do 2º ao 4º ano da Faculdade de Direito, sendo 70% de origem de famílias pobres ou miseráveis e 30% de famílias da classe média. Esta Constituição contempla o Judiciário, acrescido Conselho Nacional de Justiça, o Executivo, uma Câmara de Orçamento e Gerenciamento, a COG, com a presença dos representantes ativos da sociedade, federações, uniões comerciais, representantes empresariais, representantes das 3 Forças Armadas, com apoio estratégico, tático e logístico para fazer a governança de uma nação. Uma Assembleia Congressista, Câmara do Congresso Nacional, a CNCN, muito mais de supervisão do que de legislativo, que pode sugerir à Câmara do Orçamento e Gerenciamento, sem o poder de medidas provisórias e decretos-leis, onde somente os políticos presentes são eleitos pelo povo de forma democrática para trazer as necessidades dos seus municípios, estados, os legisladores da COG. Os outros participantes são eleitos pela modalidade societocrática. É necessário alertar que uma Assembleia mostra que ninguém comanda, porque todos tentam mandar, e por isso não há responsabilidade pessoal. A democracia como regime político é falsa, é considerada a ditadura dos números. Representação do trabalhador não pode existir se todos legislam. Na democracia, as verdadeiras leis são criadas pelos ditos representantes do povo e nem todos os representantes representam bem os proletários patronais e nem sempre promovem a prosperidade das pessoas. O governo executivo é responsável e o grupo comandado deve respeitar e obedecer. É ordenar o comando de cima para baixo. Sem ordenar ou comandar, gera-se a revolução. Se a ordenar for de baixo para cima, gera-se o desgoverno, o caos social. Não há governo. A revolução é o caos, alcançando o nível do grupo sem avanços de prosperidade, não melhorando o bem-estar moral e social dos proletários e dos patronais nas atividades industriais. Aí existem 2 tipos de conotações. Existem 2 condições para o desenvolvimento do grupo. Que existam os que se organizam de um único comando.
que finalmente promove o comando, o pronunciador republicano, o presidente da República, responsável pelo sucesso ou fracasso, ele e sua equipe serão premiados ou energicamente punidos. E quem atua diferente de quem pede como autoritarismo e quem pega o autoritarismo por ser déspota ou tirânico. Mas temos que nos cercar de todas as forças morais científicas e intelectuais científicas para que não venhamos cair em uma ditadura déspota ou tirânica, tanto de direita como de esquerda, e muito menos em uma ditadura judicial atualmente reinante, que é a pior das ditaduras. Se os governantes estadistas agem para o bem-estar social e moral da civilização, levando em conta o espírito da res pública e seus estados psicossomáticos, em estado normal de equilíbrio, onde seja possível o progresso proletariado subordinado à ordem patronal, a análise, a síntese, o subjetivo ao objetivo e as leis do direito às leis dos deveres, assim não há necessidade de ocorrer mudanças no comando, e quando essas mudanças são necessárias, até por impeachment, cassação do mandato pela Câmara do Congresso Nacional. Por exemplo, pela idade do detentor do cargo, indica seu substituto por uma eleição societocrática, ele indica o seu substituto e por ad referendo de 85% da aceitação pelos participantes da Câmara de Orçamento e Gerenciamento, mais os da Câmara de Congresso Nacional, ele assume a função. Quando qualquer nível de corrupção faz perder o poder de governar, qualquer nível de corrupção faz perder o poder de governar. Detalhes quanto ao tráfico de influência, de parentes, etc. Isso não quer dizer que esteja de pleno acordo com todos os detalhes dessa futura governo, mas teríamos que fazer alguns ajustes para evitar os grandes erros que ainda ocorrem com esta democracia vigente. Mas meus macros sonhos estão sendo em uma linha de conduta. Merecem um grau de respeito devido às bases científicas emanadas pelas leis naturais anteriormente abordadas. Por outro lado, é dito que o presidente Bolsonaro é um líder fascista, neoliberal. Quanto a isso, não discuto, mas com certeza ele não é um estadista. Aqui o princípio da autoridade é fornecido, estabelecido, legitimamente exercido, regularmente. Quem obedece e aceitam a submissão ao comando de forma voluntária ou involuntária, mas tem a oportunidade de expressar sua opinião, que pode ser aceita ou não, portanto não há progresso sem representação dos proletários. Não há melhoria de nenhum progresso sem submissão. A redução da educação mostra que obedece. A educação mostra que obedecer é a norma e que obedecer de boa vontade nos conduz ao conforto e ao progresso, desde que o pronunciador republicano cumpra as leis filosóficas naturais da compreensão da primeira à nona lei e das leis naturais filosóficas da fatalidade suprema que regem o mundo, comuns às leis filosóficas naturais, matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia positiva e moral positiva, e suas respectivas tecnologias para apoiar os procuradores públicos que defendem o autocastigo. A educação mostra que obedecer é a norma, e que obedecer de boa vontade nos conduz ao conforto e ao progresso, desde que o pronunciador republicano cumpra as leis filosóficas naturais de compreensão da primeira à nona lei da fatalidade suprema e das leis naturais filosóficas da fatalidade suprema que regem o mundo, comuns às leis filosóficas naturais da matemática, da astronomia, da física, da química, da biologia, da sociologia positiva e da moral positiva, e suas respectivas tecnologias para apoiar os procuradores públicos que definem o autocastigo dos seus desacordos ou crimes. Que definem o autocastigo dos seus desacordos ou crimes.
Os conservadores não devem limitar suas ações políticas, apenas minimizando as ações perigosas dos revolucionários usando a reação dos direitos. Esta ação conduz a uma estagnação política sem desenvolvimento social. Assim, teremos três partes para nos preocupar. Os conservadores sempre mantendo o poder. Os retrógrados que resistem à mudança e definem as instituições existentes. Não. Assim, teremos três partes para nos preocupar. Os conservadores sempre mantendo o poder. Os retrógrados que resistem à mudança e definem as instituições existentes e são incompetentes. Assim, teremos três partes para nos preocupar. Os conservadores sempre mantendo o poder. Os retrógrados que resistem à mudança e definem as instituições. Assim, teremos três partes para nos preocupar. Os conservadores sempre mantendo o poder. Os retrógrados que resistem às mudanças e defendem as instituições existentes e são incompetentes. Assim, teremos três partes para nos preocupar. Os conservadores sempre mantendo o poder. Os retrógrados que resistem à mudança e defendem as instituições existentes e são incompetentes e, acima de todos, esquecem, quando alcançam o poder, os compromissos prometidos com as pessoas durante a campanha política. Amam o poder, porque os programas instalados são apenas para ganhar as eleições, através do sistema democrático. E então, o que eles veem de valor são os acordos corruptos nas assembleias que nada têm a ver com as propostas da campanha eleitoral. E, finalmente, teremos os menos revolucionários ou progressistas ou ditos de esquerda que fornecem os impulsos para a mudança. Aos revolucionários não faltam uma teoria de previsão e também não falta um líder competente para desenvolver a teoria e programar os requeridos. Aos revolucionários não faltam uma teoria de previsão e também não falta um líder competente para desenvolver a teoria e os programas requeridos. Pela falta de um programa político, a maioria ou quase todas as partes são incoerentes e às vezes seus agentes mudam de posição de repente. Vide o seu Bolsonaro hoje em dia. Pela falta de um programa político, a maioria ou quase todas as partes são incoerentes. Às vezes, seus agentes mudam de posição de repente. Vide o caso do presidente Bolsonaro. O revolucionário recebeu, da Idade Média, dois problemas inseparáveis a serem resolvidos. O primeiro problema, terminar a miséria, assimilando a população à sociedade, pois pobres e ricos sempre existirão. Temos que resolver a minimização dos miseráveis e dos milionários. No sistema capitalista policiado, dependerá dos méritos, capacidade, competência e altruísmo de cada um para melhorar a convivência de forma pacífica. 2. Segundo problema, criar a civilização científica mundial do humanismo para substituir a civilização teológica da Idade Média. Por isso, permanecerá por muitos séculos até que ocorra uma mudança substancial do nosso modo de sentir, de pensar e de agir, criado pela educação do sentimento, em subordinar o egoísmo ao altruísmo, elevando a responsabilidade das religiões. Os valores da nossa pátria jamais deveriam ser entregues. Pátria se defende para criar condições de soberania nacional. 70% dos militares brasileiros de alto comando são hoje em dia entreguistas. É dito que as grandes potências do mundo não têm interesse que o Brasil se industrialize. O Brasil tem que ficar como exportador de minério, de petróleo e de alimento para o mundo, e se tornando um grande importador de manufaturados. Escravo do mundo, o Brasil tem que se comportar às avessas de 2021. Escravo do mundo, o Brasil tem que se comportado às avessas em 2021. Vejam os governos da Rússia, de Israel, da Alemanha, da China, quanto tempo esses governantes estão no poder, construindo o bem-estar social da maioria do seu povo.
Quanto à sucessão, a regra da temporalidade é ilógica. A continuidade administrativa permite aperfeiçoar o exercício dos negócios públicos e afasta ambições vulgares e desenfreadas. Basta estabelecer os limites de idade máxima e mínima, 55 a 85 anos, por exemplo, e criar uma Constituição societocrática, um Código Civil e um Código Penal compatíveis com uma Constituição republicana federativa, municipalista, trabalhista, capitalista, policiada. É difícil de entender e compreender, no caso dos empresários e dos dirigentes de instituições religiosas, culturais e particulares, estes ocupantes permanecem impostos enquanto as forças para exercê-las para uma melhor eficiência. Por que os governos estadistas têm que mudar periodicamente? Desde que mantenham a ordem e o progresso da sua nação, não há necessidade de mudança. São fiscalizadas pela imprensa, pela mídia, pela população e pela CNJ, Conselho Nacional de Justiça. A societocracia tem seus rituais para garantir o não abuso de autoridade do pronunciador republicano, ditador republicano ou pronunciador republicano, a forma mais moral de substituí-lo. O regime societocrático socialista pacifista mais adequado é o societocrático ou o sociocrático proposto por Augusto Conte. Dentre uma ditadura republicana, instituída sistematicamente por Augusto Conte em 1798 a 1857 e aspirada empiricamente por Simão Bolívar em 1783 a 1830, é bom lembrar aos homens de boa-fé que a solução cientificamente chegada por Augusto Conte não é baseada em ideias sectárias, como levianamente e displicentemente e erradamente alguns apregoam. A Venezuela não estruturou e também não alterou sua conjuntura de organização de Estado para atender corretamente às ideias de Bolívar. Fez uma mixórdia com a estrutura democrática e as leis do Bolívar do século XX. A ditadura republicana não é pura invenção de Augusto Conte, já foi dito, mas sim resultado fatal de uma longa elaboração da humanidade, através do movimento ocidental, depois de se dissolver o regime caótico católico feudal. É uma forma de política científica derivada das leis sociológicas naturais. Augusto Conte resumiu as medidas necessárias ao momento atual como regular a direção política com base em 3 regras fundamentais. O governo deve ser republicano e não monárquico. A república deve ser ditatorial e não parlamentar. A ditadura deve ser temporal e não espiritual. Convém notar que todos os governos, tenham o nome que tiverem, são realmente ditaduras. Isto é, governos de força, da força material, quer estejam concentrados em uma só pessoa, os chamamos de poderes executivos e legislativo distribuídos entre indivíduo e uma assembleia. Todos os governos são baseados no dinheiro e nas armas. Todos governam baseados no dinheiro e nas armas. De sorte que é tão ditatorial a lei do Congresso como o decreto de um presidente. O que distingue essencialmente as ditaduras, embora se caracterizem como serem monocracias, é a espécie de autoridade de que se acham investidas. Caso se disponha única e exclusivamente do poder de manter a ordem material, são ditaduras progressistas, isto é, ditaduras republicanas. Se invadem o domínio espiritual, se pretende também governar a ordem mental e moral, quaisquer que sejam os princípios do bem público invocados, são ditaduras retrógradas, isto é, ditaduras antirrepublicanas. É bom lembrar que os líderes sacerdotais também cativam as suas ovelhas para se tornarem líderes temporais. A ditadura é muito mais forte mentalmente antirrepublicana e altamente retrógrada. O Brasil de hoje vive uma ditadura altamente retrógrada. Cabe aqui lembrar que a ditadura republicana é uma forma de governo ensinada pelo positivismo, mas não é um governo positivista.
Em resumo, a ditadura republicana não é um regime despótico, mas, ao contrário, é o mais liberal dos governos. Apreciando o sentimento filosófico e histórico da palavra ditadura e ditador, segue abaixo, de modo a esclarecer aos homens de boa-fé, o seguinte: ditadura e ditador são substantivos do verbo ditar, empregado no sentido figurado de prescrever, ordenar, impor, que o sentido próprio é o do ato de anunciar algumas palavras, que vão sendo escritas por outrem. Assim, ditador é o que prescreve, ordena, impõe alguma coisa. A ditadura é o conjunto dos atos do ditador. De sorte que, aplicados em política, os dois termos querem dizer ditador qualquer pessoa jurídica, individual ou coletiva que exerça um governo, pois ao governo cabe sempre a função de ditar, prescrever e impor ordem, e ditadura, o governo exercido pelo ditador. Assim, de modo geral, é um governo ditatorial, um ditatoriato, tanto o governo democrático do parlamento francês ou inglês, como foi o antidemocrático do fascismo italiano e o nazismo alemão e o bolchevismo russo. Foram ditaduras tanto as individuais de Camilo e César na Roma Antiga, como as coletivas de Conselho dos Dez de Veneza medieval e da Convenção Nacional da França quando da Revolução Francesa. Fundamentalmente, todos os governos de ordem e de ontem e de hoje são ditaduras. Pouco importa se as leis e os decretos tenham órgãos distintos ou sejam expedidos pelo mesmo órgão para classificar o governo ditatorial ou não. O que define realmente ditadura é o exercício da força material na direção da sociedade. Toda a questão está realmente na escolha da forma da ditadura a ser adotada segundo a época e o local. Somente com Augusto Conte foi o problema empiricamente resolvido, no entanto, ele achou a solução sistemática, combinando a ditatoriato com a república, condensando aquele que um só órgão principal, puramente monocrático e definindo esta como um regime da máxima liberdade espiritual, caracterizada pela incorporação do proletariado à sociedade, instituindo o fim da ditadura republicana. É bom recordar ainda, senhores, que nos tempos em que era explicável e justificável a confusão dos poderes temporal e espiritual como a antiguidade romana, e me parece que no Brasil esta moda ainda persiste, quase todos os magistrados que primeiro foram chamados de ditadores dignificaram para sempre a sua função. Eram verdadeiros salvadores do povo. A festa de São Padroeiros de cada município, financiados pelas prefeituras, reforçam a retrogradidade pela invasão dos poderes. Escreve Pierre Larousse, grande homem de dicionário francês. O ditador era um magistrado extraordinariamente que se criava nos tempos críticos para governar durante 6 meses, chamavam de latim de dictator, porque todos eles obedeciam às ordens. Dictator appellatum quod justi dector homini ausente est. Ele é chamado de ditador porque todos ouviam o seu dizer. Era nomeado pelos cônsules, em virtude da ordenação do Senado. Disse Bousset, a ditadura era uma magistratura extraordinária, que se instituía segundo a exigência de todos os tempos da República Romana e não uma forma particular de governo. Pelas razões acima expostas, verificamos que na antiga sociedade romana, a ditadura não era propriamente governo, mas delegação de governo, uma magistratura provisória, instituída pelos órgãos do governo romano da época. Desde essa época já se mostrava a necessidade de concentrar o poder para exercê-lo melhor. De sorte que as ditaduras posteriores que foram surgindo, mais ou menos modificadas, em momentos que a tendência cada vez maior é mais acentuada para essa concentração. A história tem nos mostrado que a parte condenável das ditaduras é a partir da construção sociológica de Augusto Conte. Somente os dirigentes e dirigidos não se aperceberam que, a par da concentração e evolução social, mostrou também a bipartição do poder, a separação do poder temporal e do espiritual, reduzindo a ditadura a exercer apenas a primeiro desses poderes. Por isso,
Desde que, respeitados rigorosamente os princípios da separação dos poderes, as ditaduras passam de anárquicas e progressivas, de déspotas a liberais, tornando-se assim verdadeiras ditaduras, pronunciaduras, republicanas. No Brasil de hoje em dia, com a influência religiosa dentro do Congresso, nós estamos numa ditadura retrógrada. No entanto, no sentido comum do termo, ditador lembra déspota, ditador lembra tirano. A Enciclopédia de la Rússia nos esclarece, chama-se por extensão ditador todo homem que assambarca o poder ou que é acusado de tê-lo assambarcado. Quando Bonaparte penetrou, a 18 de Brumaio, no Conselho dos 500, foi expulso pelos deputados aos gritos abaixo o ditador. É igualmente o mesmo pensamento de Montesquieu e Rousseau que escritores metafísicos que inspiraram a fase negativa da Revolução Francesa, através dos seus célebres livros O Espírito das Leis e o Contrato Social, como ensina a sociologia, e ainda dela o simples bom senso, é que o despotismo e a tirania podem existir tanto nas leis das assembleias como nos decretos dos indivíduos. Muitas vezes, e na maior parte das vezes, as próprias assembleias só servem para disfarçar o despotismo dos indivíduos, dando-lhes o falso aspecto de legitimidade, de sorte que não é só nos governos chamados democráticos, caracterizados essencialmente pela bipartição do poder entre assembleias que legislam e indivíduos que decretam, que esta é a verdadeira organização republicana, e muitos menos nos chamados governos antidemocráticos, que reduzem ou eliminam as assembleias, concentrando o poder na mão de uma só autoridade, ao mesmo tempo espiritual e temporal, como foi o caso do fascismo e do bolchevismo russo. Como quer que seja, a verdadeira história, a verdadeira verdade positiva, é que as ditaduras independem dos predicados que os qualificam. Podem ser liberais e progressistas, como César e Danton, ou déspotas e retrógradas, como as de Silas e Robespierre. Podem ser exercidas por grandes eleitos da humanidade, como Cipião e Trajano, ou para fascínoras, como Nero e Hitler. Assim, não há motivo racional para repetir as ditaduras, desde que sejam liberais e progressistas. Para legitimar o poder, inventaram a sabedoria popular, manifestada pela eleição, para substituir a hereditariedade aristocrática. O processo eleitoral vigente desta democracia e em qualquer outra se baseia em duas grandes mentiras. Primeiro, que os votos são iguais tanto para os bem-intencionados como para os interesseiros, dos incompetentes como os dos incompetentes. Segundo, a maioria tem razão quando em geral não tem. Caso se eleve o número de votantes, o nível moral e intelectual baixa. Que me desculpem, mas a verdade é que, no fundo, essa eleição democrática não passa de uma ilusão, visto que o povo não escolhe ninguém, no máximo decide entre candidatos apresentados pelos grupos mais ativos. A legitimidade atual do governo resulta na força que expressa, pois a sociedade é um ser coletivo, mas que só age por intermédio dos seus órgãos individuais. Quanto à sucessão, a regra da temporalidade é ilógica. A continuidade administrativa permite aperfeiçoamento e exercício dos negócios públicos e afasta as ambições vulgares e desenfreadas. Basta estabelecer os limites de idade máximos de 55 até 85 anos, por exemplo, e criar uma Constituição societocrática com Código Civil e Código Penal compatíveis com a Constituição Republicana Federativa Municipalista Trabalhista Capitalista Policiada. É difícil de entender e compreender se, no caso dos empresários, dos dirigentes, das instituições religiosas, culturais e particulares, esses ocupantes permaneçam nos postos enquanto sem forças para exercê-las para melhor eficiência, porque os governantes têm que mudar periodicamente. Não tem. Desde que mantenham a ordem e o progresso de sua nação, não há necessidade de mudanças. São fiscalizados pela mídia e pela população. A societocracia tem os seus rituais para garantir o abuso de autoridade a pronunciador e a forma mais moral de substituir. A grande estadista é Bolívar.
Afirmamos que um presidente vitalício, com a faculdade de indicar seu sucessor, constitui a inspiração mais sublime da ordem republicana. E este só será eleito se tiver 85% de aprovação do segundo e terceiro escalão. Na Venezuela, no século XX, foi distorcido as ideias de Bolívar. É uma indicação que terá ou não o referendo de uma Assembleia, em caso negativo, o outro é apresentado. Eleição por ad referendo. Cabe aqui também alertar que o parlamentarismo é um regime adequado à Inglaterra e o presidencialismo aos povos do continente europeu e seus prosseguidores de além-mar, especialmente os latinos, que são menos disciplinados. O sistema parlamentarista não apresenta estabilidade, ausência de governo e irresponsabilidade. Quanto à democracia, regime metafísico, Aristóteles, príncipe dos filósofos, preferia um governo de elite e não gostava de democracia por tender para uma tirania da maioria, formada pelas classes mais baixas, educação, instrução e cultura, e de baixo poder econômico, que oprimia as camadas superiores da sociedade e não respeitava os princípios gerais de uma convivência liberal e que hoje em dia, devido à formação mentirosa da elite, tapeiam o povo fazendo da democracia uma ditadura tirânica dos números, levando-nos muitas das vezes à ditadura déspota do comunismo. Lula é uma exceção nesse caso. Depois dessa ampla exposição, vamos apresentar os tópicos do próximo Judiciário, Câmara do Congresso Nacional de Justiça, que julga o comportamento moral da conduta do juiz e dos desembargadores, com as devidas penalidades e prêmios em função do seu comportamento moral. Agradeço a atenção de todos por estarem aí presentes e ter tomado conhecimento de parte dos 41 anos que venho me dedicando a conhecer melhor essa situação histórica para chegar futuramente, na próxima palestra, a uma descrição dos detalhes dos regimes políticos envolvidos e do regime societocrático republicano em grau de detalhe maior. Grato por tudo, espero que tenham gostado. Obrigado.